Bom, nós estamos conversando com o deputado federal Aliel Machado, que é protagonista no cenário nacional, num assunto que ganhou destaque, Aliel, tanto no G20 como na COP. Ambos os eventos, reunindo as principais lideranças do mundo, estão debatendo um assunto que você foi relator, um assunto em que você está extremamente envolvido. Eu gostaria que você comentasse nesse momento, de forma direta e reta, para as pessoas que estão nos acompanhando, qual é a importância daquele seu trabalho que foi entregue, da relatoria sobre os créditos de carbono e que agora está no cenário, está no centro da discussão, Aliel? Importante pergunta, Marcos. Esse não é um assunto popular, é um assunto técnico. Mas eu ouso dizer, na verdade reafirmo o que eu ouvi de lideranças do mundo. Quando me reuni com a equipe do Reino Unido, quando eu estive participando do debate em Dubai, quando eu estive palestrando em Portugal, para você ter uma importância, que esse é um dos principais assuntos da agenda econômica e ambiental do nosso país e do mundo. Nós vivemos uma verdadeira tragédia do ponto de vista do impacto ambiental. Quando a gente lembra que Ponta Grossa teve aquela chuva que destruiu um monte de casas, invadiu casas, prejudicou a vida das pessoas. Quando nós olhamos há poucas semanas no Rio Grande do Sul, mortes, chuva absurda, não vista há décadas, destruindo lavouras, destruindo vidas, destruindo famílias. Quando a gente lembra de São Sebastião há poucos meses, um pouco mais de um ano, lá em São Paulo, casas destruídas, enxurradas. Agora, há poucos dias na Espanha, quase 300 mortes, porque não se via uma inundação ou algo tão grande como aquilo. Quando você olha para o preço do alimento, o arroz que está caro, porque a enchente destruiu a produção agrícola. Tudo isso tem a ver com a questão das mudanças climáticas. E o mundo, os líderes, os presidentes dos países do planeta inteiro estão voltados em encontrar caminhos para que a gente amenize a gravidade do aquecimento global. Você que está me ouvindo aí, nós temos que popularizar isso. Quando você liga a chave do carro e você emite um gás carbônico, aquilo está indo para a atmosfera, criando uma camada e aumentando o calor. Quando você liga a chaminé de uma empresa para produzir algo, você está fazendo a mesma coisa. Quando você explora um petróleo, quando você derruba uma árvore, ou quando um boi solta um roto. Quando um boi solta um roto, ali está soltando um gás que se chama metano, que é extremamente poluente. E tudo isso ao longo das últimas décadas está fazendo com que o mundo ultrapasse os limites da questão de proteção da natureza. Antes isso era um discurso da universidade. Hoje os cientistas comprovaram e virou um problema também para o mercado. E o mercado de carbono tem a ideia de colocar um sistema para incentivar a indústria, as empresas e obrigá-las, no caso das reguladas, a investir em tecnologia e essas tecnologias diminuírem a emissão para você poluir menos. Também, pelo mercado voluntário, que não é obrigatório, você dá a oportunidade de empresas responsáveis, setores, de darem a sua contribuição pagando recursos para manter a floresta de pé. Por que floresta de pé? Porque uma árvore, quando cresce, ela capta carbono da atmosfera. Uma árvore, quando cai, é o carbono puro caindo, emitindo emissões. E nisso o Brasil tem uma grande oportunidade econômica e ambiental. Nós temos 1/3 das árvores do planeta. Nós temos metade das florestas tropicais do mundo. Nós temos 400 milhões de hectares somente na Amazônia. E isso vale dinheiro. Então nós criamos uma regra e uma lei que já tem em outros lugares do mundo, que valoriza a comunidade ribeirinha, que valoriza a comunidade indígena, que valoriza o assentado e que valoriza o proprietário rural. Lá aquela área que o Código Florestal obriga ele a deixar de pé, porque é lei ambiental, agora ele vai poder desenvolver um projeto de mercado de carbono através de metodologias científicas e através desse projeto ele vai ter como se fosse um papel moeda. Ele poderá vender para outros lugares do mundo, para os interessados em sustentar o meio ambiente, e aquilo valerá dinheiro para ele também. Ou seja, facilitará o nosso desafio contra o desmatamento. Porque a partir do momento que vale dinheiro, que você desenvolve um projeto, aquilo cria uma agenda prioritária. Então é um projeto que terá um impacto gigantesco na economia brasileira,
e que terá um impacto gigantesco na discussão ambiental. Para você ter uma ideia do tamanho, Marcos, o ministro da Economia, da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, e o vice-presidente da República, que é o ministro da Indústria, deram entrevistas e há estudos mostrando que a transição energética ao longo um pouco mais de uma década, ou seja, nós estamos falando em pouco tempo, em se tratando, né, de história e de planejamento, 2, 3 mandatos para frente, terá um impacto de até 5% no PIB brasileiro. Veja o que eu estou dizendo, não é no orçamento, é no PIB, na produção interna do Brasil. Então é um projeto que eu tive a honra, a alegria em ser o relator, em fazer o texto, em construir o texto com os demais líderes na Câmara, no Senado e dos setores. Nós tivemos o apoio da Confederação Nacional da Indústria. Ah, uma outra coisa importante, mesmo a indústria, parte dela sendo regulamentada, sendo regulada pelo mercado de carbono, ela apoiou o nosso projeto. Porque a regulamentação externa, na Europa, por exemplo, está fazendo uma pressão muito grande e, caso não fosse aprovado, traria um prejuízo econômico para a indústria brasileira, ou seja, um prejuízo no emprego, na geração de renda e no desenvolvimento do nosso país. Então é um projeto de extrema importância, pouco popular, técnico, que algumas pessoas não entendem, mas ele é fundamental, importante